Hoje é sábado, nosso quadro Família em Sintonia do Começando Bem o Seu Dia vai falar sobre criar filhos. Para quem é que eu crio os filhos? Eu crio os filhos para o mundo, para enfrentar o mundo, ou eu crio os filhos para ficar dentro da sala, debaixo de uma bolha? Pense nisso que eu estou te falando, porque o objetivo da educação cristã é criar filhos obedientes à palavra e a Jesus, não para dentro de casa, mas criar filhos para serem firmes, fortes e poderosos fora de casa. Porque não tem como, o filho vai enfrentar o mundo, vai enfrentar os avessos da vida, vai enfrentar os ventos contrários. Não tem como, eles vão enfrentar. A questão é como é que eu preparo os filhos para enfrentar a própria vida, o mundo lá fora. A Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 o seguinte: estas palavras que te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Tem uma ilustração aqui que fala sobre a árvore e a estufa. Se você pegar uma planta e criar essa planta, e plantar essa aí dentro de uma estufa, ela vai crescer bonita, vai estar protegida. Mas se você pegar essa planta que foi criada dentro de uma estufa, depois que ela floresce, que ela fica bonita e tudo mais, e colocá-la no lado externo da estufa, no primeiro vento forte ela vai tombar, porque as raízes dessa planta nunca precisaram de fortalecimento. Agora, o contrário, se você planta uma árvore ao ar livre, enfrentando o sol, enfrentando chuvas, intempéries, a tendência dela é desenvolver raízes profundas que vão sustentar essa árvore diante de qualquer tempestade. Por que eu falo isso? Por que eu uso essa ilustração? Porque existe hoje um fenômeno que se chama hoje de pais superprotetores. E pais superprotetores, eles criam plantas de estufa, filhos que desmoronam ao primeiro desafio do mundo real. Eu não sei não sei se o Léo foi criado, eu acho que se o Léo foi criado com vó, se soltou pipa na frente do ventilador, sabe, filho super protegido. Não, o Léo está dizendo que não, minha mãe pode dizer para o senhor que não foi assim. Eu vou dizer para você, hoje em dia eu vejo pai e mãe falar: ai, meu filho, não sai lá fora, bota uma sandália, ai meu Deus, bota não sei o quê, protege, bota o chapeuzinho. Imagine, na minha época, meu amigo, meu pé era todo rachado, pisava naquele chão, minhoca, barata, tinha tudo lá no quintal de casa na Ilha do Governador, e era pé no chão. Hoje em dia, de tanto usar sapatos a tênis, quando eu vou caminhar numa ruazinha com um pouquinho de pedrisco, parece estar furando meu pé todo. Perdi aquela proteção. E a verdade é a seguinte: os filhos, a gente quando é menino, não vou falar moleque porque o pessoal vai brigar comigo, quando é criança, na minha época, era largado, correndo para tudo quanto é lado, sovaco cheio de caraca, era uma suadeira, chegava perto, tava fedendo mais do que gambá, meu amigo, mas tinha saúde, tá? Tinha saúde. Dificilmente eu sabia o que era um negócio chamado gripe, alergia. Eu lá sabia o que era, não tinha nem tempo para isso daí. Era menino de subir em árvore e fazer muita traquinagem, mas tinha muita saúde. Alguns ensinos práticos em relação a esse pai e mãe: por favor, pare de ser super protetor. Deixa o menino botar o pé no chão, misericórdia, né? Deixa eu falar aqui. Primeiro, ensine valores para os seus filhos. Valores, não apenas regras. Como é que você ensina valor e não apenas regras? Viva os valores da palavra de Deus para o seu filho e ensine a ele em relação à vida de valores que você mesmo está praticando. Por quê? Porque regras sem valores, ensino de regras apenas, sem valores, é apenas fala, é o chamado blá blá blá. Só vai produzir, sabe o que no seu filho? Uma obediência temporária. Ele vai obedecer porque tem medo, mas assim que ele puder se desvencilhar da sua
liderança, ele vai fazer outra coisa se você não ensinar valores. Porque quando o filho entende o porquê dos limites que você coloca, né? Por que você está ensinando aquilo, por que você está orientando daquela forma, a tendência é ele internalizar, colocar para dentro, aquilo vai fazer parte da essência do seu filho. Então, Jesus ele não dava apenas mandamentos, ele explicava princípios e vivia cada um dos mandamentos que ele orientava seus discípulos ou ordenava os discípulos a obedecerem. Por exemplo, quando Jesus disse lá em João 13:34, amai-vos uns aos outros, ponto e vírgula, assim como eu vos amei. Ele está dizendo, estou mandando vocês amarem uns aos outros com base diante da minha própria atitude, diante do meu próprio exemplo. Então, exemplo, a palavra talvez pareça ensinar, mas alguém disse que o exemplo arrasta. Uma outra coisa que eu quero dizer para você, pai e mãe, em relação aos seus filhos. Permita, deixe, claro, dentro dos seus limites razoáveis, que os seus filhos enfrentem consequências. Peraí, não, espera aí você, e escuta. Gálatas 6:7 diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Sim, mas está falando o homem, eu estou falando o ser humano. Filhos precisam experimentar consequências das suas atitudes. E é terrível hoje. O pai ou a mãe vem o filho desobedecer, ter uma atitude de rebeldia, de malcriação, a gente falava de malcriação na época, e eles passam pano, não corrigem. Eu não vou falar nada, eu não vou dizer nada, eu não vou corrigir. Já falei sobre isso até numa outra devocional. Eu não vou corrigir porque ele pode ficar traumatizado. Não, ele vai ficar perdido, confuso, quando você não faz nada. Já viu aquele filho que você fala assim, não vai lá, não suba nessa escada. Eu falo isso, eu tenho filhas, né? Eu sei o que eu tô... Imagina se fosse homem, né? Fosse homem. Aí o que ele faz? Ele vai caminhando para a escada, Léo, e ele olha para trás assim. A figura ainda olha para trás antes de cometer o crime. O crime é brincadeira, tá? A criança ainda olha para trás, sabe dizendo o quê? Vou ver até onde você vai me deixar ir. Aí ele vai, coloca a mão no primeiro degrau da escada e o pai, não faça aí. Aí ele olha para trás. O que ele faz? Bota a mão no segundo degrau. Se você não fizer nada, ele vai subir e vai dizer assim, eu não tenho limite, eu faço o que eu quiser. Mas se você chega lá, pega aquela criança, mas qual a idade? A idade, se ele está olhando para trás para testar a sua autoridade, é porque ele já pode receber algum tipo de correção. Quando eu falo correção, eu estou falando de você bater em criança, não é nada disso, mas você corrigir. Não faça isso. Igual eu assisti outro dia, uma mãe com a criança no colo, e a criança deu-lhe um tapa na cara da mãe. Um tapa. Eu estou com uma criança acho que ela tinha talvez 1 ano. Deu-lhe um tapa na cara da mãe, e aí a pedagoga, né, cristã, disse, olha, se você continuar com aquela criança no colo e não falar nada, sabe o que ela vai dizer? Que ela vai internalizar? Eu posso fazer o que eu quiser, posso agredir de novo a minha mãe, o meu pai, quem quer que seja. Ela disse, o que você faz? Coloca a criança sentada, diga para ela, não faça isso. Depois pegue a mão daquela criança, passe no rosto. Assim. Não bata na mamãe, não bata no papai. Estou falando de criança pequenininha. E imagina à medida que vai crescendo. Crianças criadas sem limite se perdem por causa da falta desses mesmos limites. Os limites são marcos que os pais têm a obrigação de colocar para que os seus filhos não se percam. Dá para você entender isso que eu estou falando? Então ensine valores, não apenas regras. Permita que eles enfrentem consequências. Quando nós não permitimos que um filho sofra as consequências de um erro, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos roubando deles a oportunidade
de amadurecerem. Imagine, você quer que seu filho seja uma criança, continuamente criança, imatura, infantil? Quer isso? Não corrija. Mas se você quer que ele amadureça, corrija-o dentro da medida bíblica que a própria palavra de Deus já tem exposta. Procure a palavra de Deus, leia a palavra de Deus e você vai ter a orientação necessária. Charles Haddon Spurgeon disse o seguinte: não evite que seus filhos passem por dificuldades, ensine-os a enfrentá-las com fé. Deus abençoe seu coração. Daqui a pouco a gente volta para terminar esse programa de hoje do quadro Família em Sintonia. Você está procurando um lugar para se conectar com Deus e viver experiências transformadoras? Venha participar de um dos nossos cultos na Paz Church Santarém. Aos domingos às 7, 9, 17 e 19 horas, além de diversos campos e núcleos espalhados por toda a cidade. Estamos terminando hoje o quadro Família em Sintonia desse sábado. Lembrando que amanhã, se você quiser ouvir um pouco mais sobre a Palavra de Deus, você pode ir a qualquer um dos nossos 4 cultos na Paz Church Santarém, sede, na Avenida Borges de Leal 2213. Tem culto 7 da manhã. Poxa, vai para o culto 7 da manhã, passa o dia inteiro com a família depois para curtir um passeio, mas foi lá, ouviu a Palavra de Deus naquele domingo. Tem 7 da manhã, 9 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite. Não deixe de estar conosco nos nossos cultos de celebração e também temos dezenas de núcleos espalhados pela cidade de Santarém. E nós vamos estar esperando você para te receber de braços abertos. Quiser saber onde tem um, procure aí no nosso WhatsApp. Entre em contato conosco pelo WhatsApp, nós vamos interagir contigo e falar não só dos cultos, mas das demais programações da Paz Church Santarém. Não esqueça que nós estamos indo ao ar de segunda a sábado pela TV Amazônia, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite, mas também no nosso canal do YouTube, TikTok, de segunda a sábado, a partir de 6h30 da manhã, já estão lá as nossas programações. E eu peço mesmo em nome de Jesus que você nunca deixe de compartilhar essa palavra se ela abençoou o seu coração com uma outra pessoa, tá bom? Beijo no coração, até segunda-feira, começando bem o seu dia.